Bastidores do Areia VIP, direto do Coruja Véia, com ele aqui, ó, nosso deputado federal, é isso aí? Estamos chegando. 70-40? 70-40 na cabeça, arrasta pra cima. Olha, o cara inovador, tá focado na molecada aí, tá com proposta super interessante, João é camarada, é parceiro, é um cara que eu confio. Gente, pra quem não sabe, João foi o cara que criou, idealizou o Banana Jack. Isso aí. E ele tem um lema chamado Ordem na Casa. Ordem na casa e papo reto. E é o seguinte, né? Quando você escolhe alguém pra você votar, você tá contratando. Exatamente. Como é que foi a ideia de contratar o macaco? Conta pra gente. Então, na verdade, eu queria criar uma história diferente, né? E aí a gente começou a desenvolver a ideia, pensar numa casa nova, queria trazer um pouco da gastronomia americana. E aí a gente queria um ícone. Eu acho que a gente sempre tem que ter uma história para contar, né? É o que a gente estava conversando ali, pensar fora da caixa. E aí a gente pensou no gorila. E na época, a minha filha tinha acabado de nascer e eu sempre gostei de gorila e dava um monte de gorila de pelúcia para ela. Aí eu pensando na marca, no conceito, olhei aqueles gorilas e falei, esse aí que vai ser o ícone. Travei todos os gorilas no berço da minha filha. Pensei no Banana Jack, o nome que tivesse ligação do gorila, do macaco com a banana. Criei o Banana Jack, o conceito todo. E aí veio a ideia de criar um chopp diferente. E a gente desenvolveu o chopp de banana. Chopp de banana, que foi o marco. Que foi um estouro. Galera, no Passe de Mágica, estamos de volta aqui com o João Diniz, que veio aqui, ao ar da sua graça, aqui no nosso programa. E vamos tentar tirar o máximo de informação dele, vamos brincar também, como sempre. Ser interrogado por mim. Irmão, obrigado por ter vindo. Foi um grande prazer, para mim é um prazer estar aqui com vocês. A mão dele tá quentinha. Nessa manhã aqui, de frio, né? De frio na praia, mas estamos... Isso aí, ó. Mas continua lindo esse lugar, não lindo, continua, e a gente João? vai aquecer o ambiente, né? Com certeza. Vamos aquecer. O João, eu fui apresentado ao João há 6 anos atrás, ele não lembra disso. Eu também não lembrava, depois que eu fui reencontrar ele, que eu fui lembrar dessa situação, foi no primeiro encontro que eu tive com a minha esposa, atual esposa, na época ficante, Peguete. Será que era eu mesmo? Será que era eu? Peguete... Na época... O que ele falar, eu vou concordar. E foi lá no Blá Blá, que era um restaurante dele, há 6 anos atrás. Blancara, exatamente. A gente dançava muito lá, ela que me ensinou a dançar, que eu não dançava porra nenhuma Eu antes. não ensinei direito, tem que chamar o Daniel Saboia. Já tem isso, cara, eu aprendi a dançar no Blancara, ainda tem mais uma coisa pra falar. E ele é empresário, dono de uma rede de restaurantes que tem aqui na Barra, Zona Sul, a gente vai falar sobre isso. E a ideia aqui é falar do empresário, do cara que ajuda as pessoas, que vocês vão ficar sabendo aí, que tem instituto, ajudou a galera na pandemia, e falar até da candidatura dele. Sei que política é uma coisa mais delicada a gente falar, mas ele sabe falar, cara. E a gente vai falar sobre isso ao longo da entrevista. Leide? Não, eu vou direto pro polêmico. Então deixa ele primeiro falar do trabalho, falar dos projetos, para depois a gente entrar no assunto que vai deixar ele de saia justa. Vambora. Para mim é um prazer estar participando do Areia VIP, muito bacana, fiquei muito feliz com o convite e também fiquei muito feliz de saber que vocês se conheceram em uma das minhas empresas, né? Muito legal assim, a Blá Blá, a Blancara. Eu comi... foi o risoto de limão lá. Maravilhoso, viu? Eu lembro também, caraca, legal. Eu comi o salmão com crosta. Salmão não, atum com crosta. Atum na crosta. A gente tinha um chefe maravilhoso lá, que o Otávio Barbosa fazia um cardápio incrível pra gente. E o legal é saber que durante quase 30 anos, como empresário, eu já fiz vários casais se conhecerem, né? E é muito prazeroso isso dentro da minha carreira. Eu trabalho com gastronomia, com entretenimento há quase 30 anos, como eu falei. Hoje eu tenho 5 casas no Rio de Janeiro, a Blá Blá da Barra, Blá Blá Jardim Botânico, Blá Blá Nova América, Ginqueria B e o Bal Restaurante Ipanema. Mas... Licencinha, aqui é mais um Obrigado. Dos pratos. Essa é a nossa amiga também, que a gente conheceu um tempinho aqui. Uma ótima cozinheira. Ela é a chefe de cozinha aqui do... Mas eu sou seu cliente assíduo. Obrigado. É esse carinho que eu recebo. Não é? Amo. Eu e minhas amigas, amamos. Obrigado, viu? Amor. Ela é a chefe aqui do Coruja Véia. Ela
ela que criou esse jiló. Qual é o nome do jiló? A responsabilidade, hein? Ó, João? ela Olha que lá. criou o jiló. É o giló coruja. O giló Ele é do marinado coruja. com especiarias defumadas, empanados no queijo provolone. A nossa geleia é fresquinha, né? É maracujá, manga e dedo de moça. Já tô Mas é com um água na boca crocantezinho. aqui, já tô com água Eu na tava boca. preocupada de chegar quentinho, porque altera, né? Gente, e aqui? E a farinha panko? Não, provolone. Provolone? Melhor Aqui a ainda. gente gosta de falar sempre desse jiló, porque ele foi um prato que ganhou um prêmio de Foi concurso Sabores concurso da Orla. Sabores da Orla. E ele foi um dos pratos que ganhou esse concurso. Isso. Então, assim, o Coruja Véia, além de ser um lugar lindo, também tem uma gastronomia perfeita. E diferenciada, Diferenciada. Né? Porque na praia tem um giló. Um giló que não tem gosto de Foi uma giló. honra pra gente. Não ganhamos esse concurso, né? Fomos um dos classificados. Aham, porque aham. todos eram frutos do mar, todos. E eu entrei com giló para homenagear o nosso Garcia. Você né? Então, foi, né? Foi Você já foi classificado concorrendo esperta, com né, lagosta. Rose? evidência. Não tirei em Maravilhoso. primeiro lugar, mas já fiquei em evidência. Claro. Parabéns. Maravilha. Rose, obrigada. Parabéns a você, parabéns à gastronomia do Rio de Janeiro, que É evoluiu isso aí, tanto, isso né? É tão Só prazeroso. tá crescendo, né? Maravilhoso. Ó, Parabéns, e o nome desse drink aqui, que trouxe pro João, é o drink Poderoso Chefão. Aí, é nóis. Ele leva o uísque, mas tá sem álcool, É porque eu nóis. sei que ele tá trabalhando pra caramba, Respeita, tá virando noite. respeita o Não chefão. dormiu, não dormiu. Respeito, é. Chefão, que é isso? E cheiroso, olha o cheiro da Maravilhoso. canela. Não é charuto não, tá, galera? É uma canela em pau aqui, queimada, ali, Queimada, maçaricada. que dá um aroma bacana. A fórmula certa é com uísque, mas hoje tá... Hoje eu pedi sem álcool pra poder responder aqui tudo de João, forma coerente. Eu né? queria que Coerente. você bebesse álcool. Uma coerência é a única coisa que a gente não tem aqui, cara. Vai, continua. Você tava falando lá do Continua, teu... João, Deixa eu falando abrir pra do... você. Aqui, consegui. Oi. Obrigada. Nada. Tava falando do início, né? É isso que a gente tava falando? Que você que os restaurantes e os ambientes dele conectaram pessoas Sim, dessa sim, é sua muito linha. bacana trabalhar. Eu sou um empreendedor nato, né? E é muito prazeroso você trabalhar com uma coisa que você ama, com a gastronomia, com o entretenimento, com o turismo, que são paixões. E a maior vocação do Rio de Janeiro, você vê que a gente hoje está gravando esse podcast aqui, o Areia VIP, na praia do Rio de Janeiro, nada mais genuíno, né, do que a gente está usando esse cenário, esse pano de fundo aqui, mesmo com esse tempo. Mesmo com esse tempo, o Rio de incrível Janeiro é lindo. E para mim é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a trabalhar com o que eu amo e proporcionar tantas alegrias, tanta gastronomia, tanto entretenimento para as pessoas e conectando as pessoas também fica melhor ainda, né? Fica perfeito. Ô, João, a gente vai falar muito do teu negócio, mas já que emendando esse assunto da gastronomia, você é conselheiro da Abrazel, né? A Abrazel é a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Hotéis também? Não, bares e restaurantes. Bares e restaurantes só, né? Isso. O que um conselheiro faz? Na tua verdade... posição, tu chega e fala, pô, cara, tu chega nessa mulher não, que é ruim, é um conselho? É um conselho. Não, na verdade, eu faço parte do conselho da Abrazel, mas agora, durante a campanha como deputado federal, eu me desliguei. Você teve que se desligar, tive né? que me desligar, mas assim que acabar a eleição, eu volto para integrar o conselho da Abrazel. Mas continuo associado da Abrazel e hoje eu sou o candidato oficial da Abrazel como deputado federal. Pela primeira vez em 35 anos, a Abrazel entendeu... Primeira vez em 35 anos que ela apoia um candidato. Ela nunca apoiou na história e ela entendeu a necessidade da Cara, gente... isso dá um Olha a corte responsabilidade maravilhoso. que você tem, Isso né? já dá um Exatamente. corte maravilhoso. Primeira vez que em 35 anos uma associação de porte, brasileira né? de bares e restaurantes. Que ela tem todos Tem todos os estados do Brasil e eu represento A do Rio. o do Rio de Janeiro, com o presidente Pedro Hermeto do Rio de Janeiro, com o presidente da Nacional, o Paulinho Somuti. E é uma grande honra para mim poder representar essa grande associação e poder representar não só a associação, mas principalmente o meu segmento de origem, de raiz, onde a gente sente na pele uma falta de representatividade a nível municipal, estadual e federal, e por isso a Abrazel entendeu a importância de ter um representante genuíno do setor, que já trabalha dentro do setor, como a gente fala,
chão de fábrica, né, há quase 30 anos. Então, para mim, é uma grande honra estar representando. Honra, e é super o meu fácil para segmento. você, porque é a sua área. Super Então é assim, vai no fácil automático. Vai no porque ela tá te elogiando que tu é um super-homem, levantar um carro é fácil. É o poderoso chefão, chefão. Só falta o Charitão aqui do lado. Assim, na verdade, a Imagina gente fala com carga. propriedade, né? A gente Não, porque quando a conhecimento gente, de causa, porque exatamente. aquilo que quando a gente conhece um nicho, quando a gente já passou por todos os problemas, já resolveu e você pode prever, você fala com propriedade, então se torna mais fácil. Sem dúvida. Eu acho que o que você colocou é perfeito, mas assim, a gente passa todos os problemas, mas sempre aparece sempre um novo. tem um Né? A novo, pandemia, mas aí com aquela bagagem que você a gente tem, vai desenrolando melhor, fácil. a gente tem mais... não fácil, é menos difícil. Exatamente, vamos dizer a gente assim, já né? sabe um pouco mais Já os sabe caminhos. um pouquinho, E tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou deixar aqui para vocês, que o importante não é conhecer o caminho, o importante é trilhar o caminho. Faz uma diferença muito grande, né? Porque uma coisa Como é que você... é? O importante... Não é conhecer o caminho, é trilhar o caminho. Independente se você conhece ou não, você vai. Bonito, Uma bonito, coisa é você profundo. conhecer, outra coisa é você trilhar, porque você vai sentir as dores na pele e com isso você vai ganhar conhecimento, experiência. Sim. E é o que eu faço há quase 30 anos. Eu sou apaixonado por empreender. Empreender. Cara, assim, mas- e propriedade, ela falou, e ela fala com propriedade também, tá? Ela tinha um restaurante, muita gente aqui do Rio de Janeiro já frequentou o quem sou restaurante eu perto dela. do João Diniz? Não, em termos de estar também na área da gastronomia, era um restaurante, o Lotus Sushi, ali em Valqueire, na Praça Saiki. Infelizmente, na pandemia, sucumbiu, ela não conseguiu, mas na pandemia eu soube que você ajudou muita gente, você Sem orientou, você teve... foi Se eu junto com a soubesse, tinha ido lá pedir ajuda a ele. Falar, ô João, meu restaurante tá morrendo. Como que foi a pandemia, cara? pra Então, você? na verdade, eu tenho uma proposta, assim, isso é uma coisa minha já, que eu já faço desde muito novo. Eu acho que a gente na vida vem para ajudar as pessoas, sabe? De forma Concordo. genuína, com uma palavra, com ensinamento, com uma ajuda, enfim, da forma que você puder atender e suprir as necessidades das pessoas. E a pandemia foi um momento muito marcante, onde milhares de pessoas precisaram ainda mais da ajuda, de um emprego, de um suporte, de um carinho. Então, durante a pandemia, eu pude desenvolver uma mentoria gratuita para empresários, empreendedores, através das redes sociais, por conta do afastamento que a gente precisava manter. E eu pude ajudar muitas pessoas, porque eu tenho uma característica que sempre que eu estou numa situação de risco, numa situação extrema, eu tenho muita tranquilidade para poder ter tomada de decisão, né? E eu vejo as pessoas, às vezes, entrando em pânico ou ficando congeladas diante da pressão, de algumas situações extremas, né? Onde você tem que tomar uma ação, as pessoas... A hora que você mais tem que agir... você trava por Você conta do congela. desespero. E aí, na pandemia, eu entendi que as pessoas estavam muito preocupadas. Congeladas, E aí eu vim, através das redes sociais, fazer uma mentoria, onde eu atendi mais de 2.000 pessoas, fazendo mentorias em grupos individuais, gratuitas, para ajudar todos os empresários, empreendedores e trabalhadores e profissionais liberais. Foi muito bacana. Em seguida, eu entendi que as pessoas estavam precisando de emprego. Obviamente, muitas empresas, infelizmente como a sua, sucumbiu, não aguentou o lockdown e fecharam, e muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, eu criei uma agência, né, um banco de empregos, onde eu conectei as pessoas desempregadas com alguns segmentos que ainda estavam contratando, para poder linkar quem estava sem emprego e quem estava precisando de colaborador. De colaborador para E foi suas muito empresas. efetivo. A gente hoje tem 7.000 pessoas nesse cadastro e já recolocou de forma efetiva 2.000 pessoas, fazendo esse match, esse link, né, entre o desempregado e o empregador. E hoje Parabéns. essa banco. linkagem, esse banco de dados, é o Instituto João Diniz? Não, ou o não tem Instituto nada? João Diniz foi um segundo momento, onde eu entendi que muitas pessoas que estavam nesse banco de empregos, elas não tinham nenhuma capacitação profissional. E eu sinto na pele isso, a gente como empregador, a gente sente que as pessoas têm muita dificuldade, têm muito pouco conhecimento. De capacitação. Exatamente. Então eu desenvolvi cursos rápidos,
para capacitar profissionalmente as pessoas dentro do segmento que hoje é o segmento que mais absorve mão de obra no Rio de Janeiro, que é o segmento de alimentação fora do lar. Sim. Então eu faço cursos de garçom e garçonete, barman, ajudante de cozinha, ajudante de sushi, serviço avançado do vinho, gerência e liderança e Excel. São cursos gratuitos que a gente desenvolveu, agora a gente parou, mas após a eleição a gente volta a desenvolver cursos gratuitos para que a gente possa ensinar um ofício para que as pessoas tenham mais chance de serem absorvidas pelo mercado. E como conta para o pessoal que tá nos assistindo, se a pessoa se interessar em querer se capacitar no seu instituto, quais são os primeiros passos que ele deve... Voltar, né, da eleição. Que ele deve procurar. Eu sempre anuncio nas minhas redes sociais, que é @JoãoDinizRJ. Vamos deixar aqui embaixo o seu arroba. Entra em contato. Eu gosto das coisas fáceis, rápidas, né? Assim, objetivas. Então não tem nenhuma grande dificuldade de você se inscrever. Então é direto no seu perfil. Entra no perfil, vai ter o link lá após a eleição, a gente volta a proporcionar o curso. A pessoa se cadastra, a gente coloca o local, os horários. E a gente, obviamente, tem um número que então, a gente... tem turmas, né? Você abre turmas. São turmas e dentro das turmas eu participo dando uma aula comportamental, onde a gente ensina a pessoa a fazer um currículo, ensina a se comportar numa entrevista de emprego. Eu falo como é a expectativa de um empresário, o que ele espera de um colaborador, porque muitas vezes você pega meninos ou pessoas que não têm experiência, né? Sim, porque sai da escola ou saiu da faculdade, não sabe nem o que fazer, o que escrever, não sabe nem mexer no Excel. Exatamente. Não então, a gente passa essa noção básica e depois direciona para as aulas que aquela pessoa escolhe, ou no bar, ou na cozinha, ou no garçom, enfim. A gente direciona e é um sucesso, a gente já formou vários alunos, um certificado e é muito gratificante. Sim, além de ser gratificante, isso é muito rico para a população, porque não é fácil você encontrar um local que te capacita para o mercado de trabalho de uma forma gratuita ou que seja uma forma... O instituto é gratuita, não é? Então, de uma forma gratuita, ou mesmo que alguns locais cobram, né, um valor, mas são uns valores... que às vezes a população não consegue pagar porque realmente está desempregado. É isso que eu ia falar, ainda mais a pessoa naquele momento, né, tão delicado e tão sensível, a gente precisa ter esse entendimento de cuidado com o próximo, e daí que despertou a minha vontade de vir para a gestão pública. Eu nunca pensei em ser candidato, eu nunca tive nenhuma pretensão política na minha vida, mas vendo esse movimento, vendo a efetividade, a necessidade das pessoas de trabalharem, de gerarem emprego, do empresário ter mais facilidade para poder abrir mais empresas, do trabalhador ter mais facilidade de ser absorvido pelo mercado, ter uma capacitação profissional, daí veio a minha vontade e na verdade, o pedido de muitas pessoas que eu pegasse mais esse compromisso. Essa responsabilidade. Exatamente, pudesse trabalhar em prol do Rio de Janeiro, das pessoas. Viram o seu sucesso com esse movimento, né, de capacitar as pessoas. Então, se ele conseguiu fazer isso, João, vamos fazer mais? Se como empresário a gente já conseguiu entregar, como gestor público, na verdade, que o meu trabalho vai ser efetivamente trabalhar em prol das pessoas e da cidade. Eu acho que a gente consegue abranger mais gente, a gente fala de uma forma macro e ter uma efetividade maior. Eu quero me aprofundar nessa questão da tua gestão, a gestão pública e tudo, mas vamos voltar para o início aqui rapidinho. Você tem 49 anos, né? 48, quase 49. Quase 49 ali. Dia Nunca 11 do fale 11. que a gente completou 39 ou 49. Antes da hora, Antes né? da hora. Estamos quase lá, estamos chegando. E aí você teve uma caminhada, né? Você começou. Antes disso, só para saber, o Instituto está fechado agora para a eleição, depois ele vai reabrir, mas as pessoas já podem se inscrever agora? Não, agora... Não tem fila de espera? Porque não tem o link, é no Instagram dele A gente direto. abre, é rápido, as inscrições são ligeiras. Tá, aí eu vou deixar aqui a bola para você. Eu queria que você falasse do Blá Blá, que fez 10 anos agora. Isso aí. Né? Do Banana Jack lá Banana na frente, Jack. que você criou, que tinha aquele gorilão lá, né? Ela tinha medo do gorila, né?
Mentira, eu gostava Ele fugia dele. da jaula lá. Eu Mas gostava. mentira, o gorila sempre puxava ela pra dançar Charmoso. lá. Eu gostava, eu gostava. Até naquela roda ela rodou Eu já. gostava de um gorilão. Ei, voltei aqui só para lembrar você deixar o like, seguir o canal e ativar o sininho, tá bom? Comente aí se tá legal, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Beijo. Fala eu vou dar algumas coisas aqui que você vai seguir a tua linha de raciocínio, que é o Morro da Urca, que é o Ricardo Amaral, né? O Banana Jack já falou. Onde entra tudo isso na tua linha do tempo aí? Vamos lá, até eu me perco de vez em quando, Não, Fabiano. isso é legal, que é uma história muito... Eu já É. ouvi várias vezes, então eu quero Mas é deixar... bacana porque, assim, de vez em quando eu falo assim, cara, será que eu fiz isso só em uma vida? Ou foi... Muita Pô, coisa. porque... É muita coisa. E a São gente, muitas quando tá coisas. naquele dia a dia, naquele rolo compressor, eu não me dei conta, de vez em quando eu olho para trás e falei, nossa, cara, quanta coisa bacana, né? Eu fico muito feliz, né, de ter construído tantas empresas, marcas, gerado tanta experiência, né? Então eu começo muito garoto fazendo eventos, com 18 anos, no Rio de Janeiro. Com 18 anos. O Ricardo Amaral era o grande rei da noite, eu tive o prazer de trabalhar nas casas dele. E comecei ali Ele que te inspirou, então, a seguir. eu sempre tive uma admiração muito grande por pessoas do segmento de gastronomia, e o Ricardo Amaral é uma referência, não só para mim, mas para o Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de trabalhar nas boates, nas casas dele, entendi que aquilo ali era um business, né, que eu gostava muito. Eu sempre fui uma pessoa com muito network, querida pelas outras, então eu transformei o meu network em business, né? Gerando alegria, vendendo entretenimento. Dali eu montei uma empresa de eventos, que era Produções Cariocas, onde eu comecei a fazer grandes eventos pelo Rio de Janeiro e cheguei no top, que foi o Morro da Urca, né? Obviamente, depois de alguns anos de estrada, eu assumi a gestão. Chegou a fazer o Réveillon lá, não? Fiz 6 Réveillons do Morro da Urca, criei o Réveillon do Morro da Urca, na verdade. Você foi o criador O criador do Réveillon, junto com os meus sócios. Fiz 2 Copas do Mundo, fiz o Raízes Cariocas, que era um evento com Arlindo Cruz, fiz o Arraial do Monobloco, enfim. Então, eu durante 6 anos desenvolvi um calendário foram mais de 30, 40 eventos no Morro, mas em todos os lugares do Rio de Janeiro eu sempre trabalhei com grandes eventos, shows. Conhece essa galera da noite todinha, né, cara? A gente já tá nessa estrada há Arlindo muito Cruz, tempo. cara, é legal ter conhecido. J Quest, já fiz show com Capital Inicial, já tive também, enfim, grandes parceiros na minha trajetória. Conhece o Rica Perrone? O Rica Perrone não pessoalmente. Não, é uma pessoal. pessoa que... achei que ele era teu amigo. Não, porque ele também é bem conectado. Eu tenho na amigos barra, em comum, né? tenho o Marcelo Vital, que é um grande amigo dele, que também é um grande produtor de evento. Enfim, a gente acaba se conectando. E paralelo, eu sempre gostei de gastronomia. Então, eu tinha a minha empresa de evento e paralelo eu vinha montando os restaurantes. Você comentou alguns deles, o Banana Jack. Foi uma criação muito feliz, onde a gente lá em 2006, 2005, eu tive a ideia de criar o chopp de banana, onde ninguém falava ainda de cerveja artesanal. Chopp de banana, A gente teve Eu conheci um mestre cervejeiro chamado André Notaf, e ele, batendo um papo com ele, fazendo um brainstorm sobre o que seria o Banana Jack, ele falou, cara, faz um chopp de banana. Eu fiquei super curioso, mergulhei dentro desse mundo da cerveja artesanal, isso há mais de 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, e tive o prazer de entender e poder criar esse produto, que foi um grande divisor de águas. Sim, né? foi um sucesso. Em nenhum desses momentos você pensou assim, não é loucura, chopp de banana. Mas eu gosto Não, da tá loucura. Mas né? a loucura te diferencia dos outros, né, Uma cara? das Tá coisas que... chave, né? Engraçado, ontem eu estava conversando com a minha equipe e eu falei o seguinte, a gente tem que pensar sempre fora da caixa. Então, verdade. assim, a minha campanha, né, os meus negócios, eu acho que a gente sempre tem que mostrar, pensar o que ninguém vê, sabe? Assim, é você fazer o diferente. E da onde? Porque é nítido, é notável, né? Que de todos os seus negócios, sempre tem algo diferente, algo fora da caixa. De onde vem essas inspirações? Da loucura. Eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que a palavra se chama sensibilidade. Tá? Eu acho Tem que se permitir, né? Eu tenho sensibilidade e eu provoco a minha sensibilidade, porque não adianta você ter e não provocar ela. E não aguçar, executar. exatamente. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora, né? Quando eu estou aqui agora no Coruja Véia, eu já observei uma série de movimentos e de decorações e de detalhes e de apresentação que eu posso
agregar o meu negócio, eu entendi. posso agregar um outro negócio, eu posso criar. Então, eu acho que você tem que fazer, sempre estar se tirando da zona de conforto, né? E então, eu acho que isso é uma coisa que você estimula, e eu busco estimular isso quando eu dou cursos, aulas de empreendedorismo, é você fazer com que a pessoa pense diferente, observe. Estimular a criatividade, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: o importante não é você ver o que ninguém vê. O importante é você enxergar um movimento que ninguém enxerga no mesma coisa que todo mundo vê. Ou seja, todo mundo vai ver a mesma coisa, mas você precisa enxergar alguma coisa que as pessoas não enxergaram com aquele mesmo movimento, exatamente. Claro. A diretora vai perguntar. Ih, a diretora quando pergunta, ó. Como você vai conseguir conciliar deputado e você vai ser eleito com certeza. Deus, e vai amém. ter uma vida, profissional, seus restaurantes, como você vai conciliar a família, como você vai conciliar tudo isso. Ih, Eu vou repetir porque acho que não saiu no áudio. Ela está perguntando como que ele vai conciliar a vida dele, caso eleito. Caso não, ela disse que ele vai ser ela disse eleito. que Eu com também certeza concordo vai com ser ela. eleito, com a vida profissional, né? Empreendedorismo, né? E familiar, né? Na verdade, eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, a gente consegue abraçar tudo. Obviamente que eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar a tudo que eu faço. Mas quando você tem as prioridades da sua vida, como você colocou muito bem, são as minhas empresas, agora a minha carreira política, a minha família, os meus amigos, a gente sempre consegue encontrar tempo, né? A gente, obviamente, Mas eu se acho que tem desdobra que muito. abdicar de algumas coisas, É, tipo algumas lazer, né? coisas- Ali, um vôleizinho de praia já não... Mas sabe o que acontece? Quando você gosta do que você faz, Já é lazer, o né? meu trabalho é um lazer, aham. a campanha política, eu estou apaixonado pela política, eu sempre fui uma pessoa muito preconceituosa com política, e eu acho que quando a gente faz a coisa com propósito, a Você gente foi faz a coisa com preconceituoso tesão, com sempre político? foi, sempre fui e continuo. Mas pode explicar isso? Claro. Por quê? A Sônia perguntou quem inspirou Quem ele me inspira na é Jesus, política. porque eu acho que, na verdade, e sem entrar no mérito de religião, tá? Porque eu respeito todas as religiões, mas eu acho que quando você tem pessoas que entregam bem, que querem o bem do próximo de forma genuína, eu acho que essa é a grande política. A política é cuidar das pessoas e política é entregar. Você não adianta ter discurso. E eu sou muito decepcionado com a política. Isso que é voltar, preconceito. Qual é o preconceito. Porque uma vez me falaram assim, mexer com política é igual pegar na merda pelo lado limpo. É impossível, mas como é que você vai fazer isso? Corta isso, aí vai ser cancelado. Se você entrasse de branco na... Chico Anísio dizia você tá de branco. Eu tô psicografando a diretora aqui. Vai entrar de branco numa fábrica de carvão. O terno vai sair cinza. Entra na política, você vai se sujar um pouco. Mas ainda dentro desse preconceito, eu vou pedir para ele ir fazer a explicação que ele fez de política, que ele entrou, que ele fez quando ele foi visitar o meu estúdio. E eu nunca vi ninguém explicar dessa forma. Ali ele ganhou todo mundo já. E ele ganhou a nossa... Inclusive a a Cissa, Cissa, que trabalha que com a ela gente, caga a pra nossa política, produtora. Ela falou, nossa, eu vou votar nesse cara. Então, Porque ninguém nunca me explicou política assim, que você pegou um paralelo com empreendedorismo, né? E gestão pública. Exatamente isso. Na verdade, eu não me sinto político. Né? Boa. Eu sou empresário. Eu acho que a gente precisa começar a ter um entendimento diferente da política, falando de gestão. O político é um gestor, ele é um CEO. O Rio de Janeiro não é uma cidade, é uma empresa. E a gente precisa entender que para você fazer gestão de empresa, primeiro você tem que ter conhecimento de causa. Segundo, você tem que ter entrega. Dentro dos meus restaurantes, se eu não entender o que eu estou fazendo, e eu não tiver entrega, se eu não vender a experiência, eu quebro. Então, Tá passando um avião aqui, um helicóptero. Passou um avião, agora é Tchau, helicóptero. Essa explicação é importante. Vamos lá, vamos voltar. Então, eu acho que esse foi o entendimento, e esse é o meu grande... quando eu falo preconceito, assim, é decepção, né? De você ver que tem pessoas que querem ir para a política, querem ser gestores, onde não tem o menor conhecimento técnico, não tem o menor propósito. Muitas vezes o propósito não é genuíno de cuidar das pessoas, elas não têm compromisso com entrega, porque não adianta você ter boas intenções, você tem que entregar. Se você não tiver competência, você não consegue entregar. Então você tem que ter idoneidade, competência e entrega. Então eu acho que
As pessoas são tão desacreditadas na política porque elas elegem. E aí que foi a conexão que eu falo o seguinte, a gente não vota, a gente contrata. Eu fiz um post hoje perguntando quanto ganha um deputado federal. Como se o eleitor fosse te contratar, né? Ele é isso? Quem paga a conta, contrata, bicho. Então, se você for contratar um governador, um presidente, um deputado, um vereador, um senador, a empresa, os donos da empresa, que são a sociedade, estão pagando o salário daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa é um contratado, é um funcionário da população. Então, ele tem, no mínimo, que fazer o que ele combinou, e a população, para contratar aquela pessoa, tem que olhar o currículo dela e entender se ela tem competência e capacidade técnica de estar fazendo a gestão do que ela se propõe. Então, esse entendimento que as pessoas têm que ter. Eu estou psicografando aqui. Ela perguntou o que vai entregar para a gente, né? Para a população. Para a população, perfeito. Tá. Que o áudio já não sai. Hoje eu sou o contratante. Eu sendo eleito como deputado federal, eu viro contratado. Ou seja, a minha obrigação por receber o salário da população, dos meus patrões, eu preciso entregar o que eu estou me colocando à disposição. Eu sei falar sobre empregabilidade, sobre capacitação profissional, sobre estímulo ao empreendedorismo. Essa é a minha pauta, isso é o que eu sei fazer. E eu tenho um currículo que prova de forma prática e efetiva tudo que eu já fiz na minha vida. Eu não estou dizendo o que eu vou fazer. Eu estou falando o que eu já fiz na minha vida privada e colocando à disposição da gestão pública. É o que você já faz, não é uma promessa, é uma realidade na sua vida. E eu tenho capacidade e competência porque eu já faço isso durante 30 anos. Então, João, quando você for eleito, eu vou lá no seu gabinete, vou te cobrar, João, você trabalha pra mim. É isso aí. Vou lá falar você assim, olha e toda a população, é isso aí. Eu pago a conta. É esse entendimento que eu falo. O gestor público, existe uma inversão de valores. Ele não é melhor do que ninguém. Ele não pode se colocar num patamar intangível. Porque hoje o que hoje entende-se de política, hoje o que a população entende de política é que o político está acima da população. E que a população é subordinada dos políticos. É o que eles fazem a população pensar. Se a população paga o salário dele, ele trabalha para a população. Então, quando você deu esse seu discurso pra gente lá no estúdio, foi essa virada de chave que a Cissa, entre outras milhares de pessoas que tinham um pensamento igual ao dela, tem. Que assim, eu tô abaixo do político. E na verdade, hoje você abriu a mente das pessoas com essa explicação de que a população é o empregador. E ela passou a se interessar mais por política, tá? Depois daquele... Um recadinho super importante. Nosso patrocinador Oriente Chopp Pilsen é o melhor chopp do Rio de Janeiro, feito com o melhor produto, de verdade. Até a minha esposa, que não bebe, ela sentou o dedo no chopp. E quem quiser receber em casa, eles entregam barril com chopeira, aluguel. Dá uma clicada aí no Instagram deles e veja o vídeo que a gente está fazendo especialmente para eles. Eu falei para você que eu falo sobre emprego, sobre capacitação profissional e sobre emprego. A minha pauta é sobre emprego. Quando termina um filme no cinema, que entra aquele rolo de nome de pessoas, o que é aquilo? Mas de quem? De pessoas que trabalharam. Do emprego que foi gerado. Então, cultura é emprego. Cultura é necessária porque é emprego. Eu não vou nem entrar na pauta de ideologia, porque aí a gente começa a entrar numa pauta que eu considero idiota. Porque, obviamente, que a cultura é necessária para qualquer nação. Mas se você não quiser falar de cultura, você fala de emprego. Cultura é emprego. Isso aqui que a gente está fazendo é cultura. Quantos profissionais tem aqui dentro trabalhando? Aí, um filme, um show. Eu trabalho com evento. Quando você contrata um artista para fazer um show, você contrata o hold, você contrata as pessoas que montam o camarim, ou seja, é geração de emprego. Agora, existe uma distorção de você pegar um incentivo à política e colocar ele de uma forma errada, de repente aplicando essa verba para pessoas que de repente não precisariam daquele fundo. Mas
tem pessoas, e a grande maioria precisa. Então a política da cultura, da geração de emprego através da cultura, através do esporte, tem que ser estimulada sempre, porque é necessária para a civilização, para o país, e é necessária para a geração de emprego. Ponto. Simples assim. Eu queria saber o seguinte, pra gente fechar. Tu como empresário, empreendedor, o que você pretende aí, cara, trazer pro Rio de Janeiro como um grande empreendimento aí, se... A gente precisa... Se não, né? Vai entrar. Vai entrar. Se. Vamos entrar, amém. Já foi. A gente precisa entender que o maior legado do Rio de Janeiro é o turismo, é o comércio, é o serviço. Então a gente precisa ter no Rio de Janeiro um calendário de 12 eventos por ano. Sim. Cada mês do Rio de Janeiro, cada mês do ano, precisa ter um grande evento no Rio de Janeiro. A gente vai ter o Rock in Rio agora em setembro. Você vai ver a explosão que tem, a rede hoteleira, o comércio, o serviço. Ou seja, se a gente tivesse 12 Rock in Rios de calendário durante todo o ano no Rio de Janeiro... Eu ia ficar bêbado. Mentira, brincadeira, João. Mas a cidade bomba, a cidade fica pulsante. O grande diamante do Rio é a beleza natural, é a forma que o carioca recebe as pessoas. O Rio de Janeiro conecta entretenimento com cultura muito bem, né, cara? Total. A galera consegue ver isso. Acho que o carnaval, o cara que desvaloriza aquela festa ali não tem noção da grandiosidade de coisas que estão sendo dadas ali. É o que eu falo do entertainment, né? É a comida com a gastronomia, é você ter essa mistura. O turista, quando vem para o Rio de Janeiro, ele traz um dinheiro novo. É um dinheiro que não circula na cidade. Então a gente precisa ter as portas abertas, saber gerar experiência para poder receber essa galera e criar um calendário de eventos atrativos para que eles queiram vir para a nossa empresa. Né? Como as pessoas querem ir para um restaurante, porque elas gostam daquele restaurante, elas têm que querer vir para o Rio de Janeiro, porque elas vão ter uma puta experiência aqui na nossa cidade, no nosso estado. Pia, que você já tem uma vantagem para ser eleito, você tem de 3 a 5% mais chance de votar em você só por ser careca. Aí. É o Instituto IFM Olha comprovou que É mesmo? realmente as pessoas acham mais sério. Eu acredito que seja isso, né? Porque IFC é Instituto Fabiano Maluco. Eu peguei uma foto, eu peguei 10 fotos de cara parecido, tá? Não era você, era um careca e um cabelo. Voltando aqui pro nosso papo, né? Só para finalizar, você quer deixar algum recado com relação à parte do empreendedorismo e política pra gente passar pro polêmico? O recado é: façam o que amem e contratem com responsabilidade. Se você contratar mal, você tem uma péssima entrega. Eu, nas minhas empresas, eu não voto em garçom, eu não voto em gerente, eu contrato o gerente, contrato o garçom, ou seja, contrate um deputado, contrate um senador, um presidente, um deputado Analisando estadual. o currículo deles, né? Contrata ele, a empresa é sua. Tenha senso de responsabilidade que aquele cara vai trabalhar para você. Sim. E você tem que saber quem é que está trabalhando na sua empresa. E se não gostar nele, em 4 anos você demite nele. Bota para fora, bota para andar. Se for 7-1 ainda... Eu amei essa correlação, esse paralelismo. João, você trabalha com restaurante... Seus restaurantes, 2 que eu conheço, né? A maioria deles trabalha com sushi. Perfeito. Né? Sushi, as pessoas amam sushi, as mulheres amam sushi, os homens amam sushi. Todo mundo ama sushi, né? Então, nem todos. Você é um vai homem... vir bomba aí. Você é um homem muito bonito, Muito obrigado. Você é um homem bem arrumado, está sempre impecável. Eu também acho, mas eu não falo bonito. Eu falo que tem um chassi ali, um chassi tunado. Bem arrumado, sempre bem apresentável. Então, certeza que você recebe muito assédio. Ou Certeza? deve ter muito assédio. Como você lida com o assédio das Maria Hot Philadelphia? Porra, eu sabia que ia tiver a Maria Chuteira, né? Com ela, Maria Gasolina. Então, maldade, na verdade, assim, eu acho que eu recebo muito carinho. Né? Eu acho que quando você faz uma coisa bem feita, você entrega carinho, você recebe carinho de volta. Então, na verdade, eu entendo como carinho, né? Obviamente que, assim, tem pessoas que me admiram, né? Eu acho que a beleza, a parte estética, na verdade, ela é o que menos importa. Eu acho que as pessoas admiram a postura que a pessoa tem, o comprometimento que ela tem, o carinho que ela entrega. Eu gosto de receber as pessoas. Então, eu gosto de receber carinho de volta. Não, é muito João, bacana. não enrola.
Não enrola. Uma Você assédio falou, grande. falou, enrolou e não respondeu. Como você lida com assédio? Você lida bem? Bem, Você bem. lida Eu bem? acho engraçado. Acho até bom, né? eu acho tô bem divertido, na cara. vida. Eu acho divertido. Ó, Chega em casa o com égua de motorista dele, fladão, ó, pô. o É amigo bom pra dele caramba. disse que o Luiz disse que ele não deixa. O o Luiz Luiz disse tá que O não Luiz é deixa. meu segurança, o Luiz é meu Isso segurança. aí, Luiz. Bota pra quebrar. O Luiz é meu segurança, tá sempre do meu lado. Ele, quando tem a pessoa um pouco mais animada, ele fala, peraí, se acalma. Não rasga a roupa dele, não. Cara, Mas eu existe tenho uma- muito esse tipo de normal, assédio. normal. As Existe, pessoas né? estão na noite. Falar Muda. aqui do livro dele, ó, João Diniz. Ordem na Tá? casa. Eu tenho o meu autografado, que eu peguei lá no lançamento da campanha dele. E, cara, uma curiosidade só. Tem restaurante na Barra, tem restaurante na Zona Sul. E É Zona dif- Norte, o Nova América Zona... também. Ah, é. Ah, não, mas a pergunta é pra Barra. É muito diferente a clientela, assim? Não tô falando em termos de gastar dinheiro, não, nem de Alguns de grana. hábitos. Alguns, Hábitos são, é bem são, diferente, são, né? são distintos. São alguns detalhes. Aí você precisa ajustar a empresa para poder atender. Eu costumo dizer que os meus patrões são meus clientes, então eu preciso estar atendendo a Tem que expectativa estar deles. atento ali àquele hábito, né? Isso aí. E o Banana Jack da Barra era teu também, não, né? Não, da O Barra não, de é. Ipanema Eu e fui Shopping no da da Gávea. Barra, eu vou muito na Barra. João, saindo da política, saindo de trabalho, saindo do empreendedorismo, quem é o João? Quem é o João Diniz? Quem é o João na sua intimidade, na sua, Dia a dia, ou na sua na família? casa, Você no tem dia a duas dia? filhas, né? Tenho dois filhos. O que você gosta de fazer? Cara, o João é um cara apaixonado pela vida, é um cara que curte todos os momentos, né? É um cara que tem uma crença muito grande em Deus, em ajudar as pessoas, como eu te falei. É uma pessoa que sabe que a gente aqui está num estágio, né? A gente está cumprindo aqui um estágio, então eu tenho muita noção que eu costumo dizer que no final do filme a gente morre, então a gente precisa fazer com que a vida da gente seja muito interessante, que a gente consiga entregar, que a gente consiga ser feliz, que a gente valorize muito a vida da gente. Então, a minha família é a minha prioridade, os meus amigos, o meu trabalho, ajudar as pessoas que eu conheço e que eu não conheço. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata, né? E vejo sempre as coisas. O João é sempre um cara que está buscando ver as coisas pelo lado bom. Sempre positividade, sempre. E não de forma da boca para fora, mas você pegar aquela experiência que você teve e falar, cara, que proveito que eu tiro dela? Como é que isso aí que pode me agregar? Como é que a pandemia, que foi um momento tão duro e tão difícil, pôde me agregar? Eu pude montar negócios, eu pude ajudar pessoas, eu pude fazer mentoria, despertou a minha vontade de vir para a política, ou seja... A gente evolui na Será coisa. que ela não foi muito boa, mesmo tendo sido muito ruim? Porque se você olha as coisas da forma que você quiser. Eu posso fazer um olhar caótico para a pandemia ou posso ter uma visão de renascimento, de crescimento, de superação. E Você é sempre olha esse sempre olhar... pro lado bom, sempre com Sempre. positividade e o seu bordão, papo reto. Papo reto. Eu gosto de Reto, papo ordem reto. na casa, né? Eu gosto de papo E quem reto. quiser ter o livro, como é que faz, cara? O livro nos restaurantes, eles são vendidos. Passa no restaurante lá, no Bal, No Blá Blá, são Blá. vendidos no restaurante. E em breve a gente vai vender no Amazon, para quem quiser Pô, também. que maneiro, comprar legal. Minha mãe tem um Ordem na livro Casa. lá no Amazon também. João, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter Cara, vindo, foi João. Foi um maravilhoso, prazer. obrigado. O prazer foi todo meu. Receber a sua Foi presença. muito bom estar aqui. Adorei. Gostou Tô do drink? Maravilhoso. Drink, ambiente, companhia, coruja véia, praia do recreio. Maravilhoso, Não né? tem melhor impossível. Não tem melhor impossível. Melhor impossível. Depois a gente E marca da aí. nossa diretora também, que eu adorei. Adorei a participação da Depois nossa a gente vai Ela tá marcar. boazinha hoje, tá? Porque se fosse antes, ela vem aqui, ela briga com a gente. Ai, aqui, ó, já derrubando. Depois Ela a gente briga vai com a marcar gente. um futebol na areia, vôlei. Mas tu gosta de jiu-jitsu, né? Eu gosto de tudo, eu gosto de esporte. Eu gosto Tá, de beleza. esporte. Fechamos aqui com obrigada. louvor. Tchau, obrigado aí Até por me a próxima, aguentarem mais tchau. uma vez. Valeu. Tchau. Bom, gente, hoje a gente esteve com um homem, o Bruce Willis da Barra da Tijuca, entendeu? O Vin Diesel tá na casa. Chegamos. E é isso, rapaziada. E João Diniz, muito obrigado, meu Foi irmão. um prazer. Sempre. Parabéns, pô, que projeto incrível. Parabéns aos influenciadores. E um dos projetos que eu tenho é criar mecanismos, leis de defesas para que possa resguardar o produto que os influenciadores têm, que eles são, principalmente com relação às plataformas. É isso aí. Vamos botar ordem na casa, gente. Estamos chegando.
Obrigado, João. Irmão, show. Maravilhoso.